Olá, galerinha, bom dia, tudo bom? Chegamos, né, Luiz? Graças a Deus. Etapa 10, última etapa do relatório de estágio de 2024. A gente vai então explicar para vocês os últimos detalhes, e aí vocês vão ter até a semana que vem para fazer essa etapa 10. Aí a gente encerra as etapas do relatório, e depois vocês vão ter mais uma semana, do dia 12 ao dia 19, é isso? Isso? Para fazer as correções finais, os ajustes finais, e no dia 19 de junho, depois do Dia dos Namorados, vocês entregam para a gente o relatório de estágio pronto, completo e resolvido, certo? E aí acabou. Não. Aí a gente começa a falar dos temas do TCC, a gente começa a falar do que vai ter no segundo semestre, do artigo científico, dessa parte toda, certo? Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui para vocês, compartilhar a tela com vocês, e mostrar qual que é essa última etapa do relatório. Galera, esse finalzinho é mais uma conclusão, né? Vocês veem que a gente fala quase toda etapa, a gente fala, faz a conclusão da etapa, faz a conclusão da etapa, faz a conclusão da etapa. Vou fechar a porta aí. Fala. Agora não é mais a conclusão da etapa, agora é a conclusão do relatório todo, certo? Então, assim, você já fez uma série de levantamentos de pontos positivos e negativos durante o texto, a gente sabe, né? Mas aqui a gente quer que você faça o seguinte, que você aborde pontos. O Luiz usa sempre esse termo, eu acho bem legal, porque são pontos positivos e pontos limitantes. Não é ponto negativo. Lembra que a gente não está aqui para fazer fofoca da empresa, né? Mas é ponto limitante. Por que que é limitante? Porque isso, de alguma forma, atrapalha a empresa em algum sentido, impede que a empresa seja mais bem-sucedida do que ela já é, né? Ou então impede que ela seja bem-sucedida em algum ramo, e que poderia ser resolvido, certo? Então, a nossa intenção aqui, como sempre, não é fazer fofoca, não é ficar falando mal dos outros, é tentar ajudar a contribuir com a empresa, né? São sugestões assim, ó, o que que a empresa pode melhorar, né? Aquilo que ainda não está 100%, né? Que ela poderia fazer esses ajustes necessários, que é importante para que ela flua melhor, né? Que Isso. funcione melhor, que às vezes acho que é bom a gente citar exemplos assim, né? Mas só antes dos É, exemplos, o Luiz gosta sempre de falar o seguinte, ó, numa etapa como essa, para não ficar só os defeitos, o que que vocês fazem? Começam com os elogios. os pontos positivos. Então, começa falando de três pontos que a empresa faz bem feito, que a empresa faz de acordo, que a empresa que você acha que se fosse trabalhar numa outra empresa, você gostaria de levar esse exemplo para ela, né? Então, começa o texto falando bem, certo? E aí depois você vai lá fazer um ou dois parágrafos falando desses três pontos positivos. Depois você vai colocar alguma coisa do tipo assim, por outro lado, ou muito embora isso aconteça, a empresa ainda tem alguns aspectos em que ela pode melhorar. E aí você começa a apresentar os pontos limitantes, certo? Então, primeiro você elogia, fala tudo que a empresa tem de positivo, tudo que você gostaria que copiassem, e depois você faz o contraponto, apresentando aquilo que ela ainda não faz tão bem e como é que ela poderia fazer, né? E aí, por fim, para cada ponto negativo, vocês vão, não é só botar o dedo na ferida, vocês vão ter que, ok, ela faz isso que não está legal. O como ela poderia fazer para melhorar? Ou seja, são as sugestões administrativas. Então, não é só dizer, ela faz, o atendimento dela é ruim. Tá, se o atendimento, vocês perceberam que o atendimento é ruim, como que ela pode fazer para que o atendimento seja melhor? Isso. Né? Como seria Então, um bom como atendimento? seria um bom atendimento na visão de vocês? Então, essa é uma parte que eu gosto muito, porque a gente consegue ver o senso crítico, né? O olhar crítico de vocês como técnicos, como futuros profissionais,
em relação a esses pontos, né? O que que vocês aprenderam dentro do curso técnico nesses 3 anos, né? Basicamente do ano passado para esse, né? Dentro da teoria, que na prática funcionava de um jeito que vocês achavam, opa, isso aqui tá meio estranho, então como é que deveria funcionar? Então, basicamente, é isso, né, que tem que ser feito. Isso, isso, São, no mínimo, 3 parágrafos bem feitos, né, assim, bem rechuchudos, assim, grandes, né, isso. Com com detalhes. detalhes. Eu sempre tenho cobrado vocês em relação a isso. Não fique em cima do muro, ah, pode ser que a empresa não, ou é ou não é, né, tem lido muito essas palavras que às vezes não cai tão bem. Então, galera, é basicamente isso, assim, ó, ver o que, durante todos esses capítulos que a gente passou, o que, que vocês gostariam de enaltecer mais, como os pontos positivos, assim, ó, são os top 3 pontos que a empresa faz de legal, pega os 3 pontos que a empresa pode dar uma ajustada, e aí faz as sugestões administrativas, né, que é um ponto muito importante, né? Exatamente. Então, vamos Agora citar os vamos aos exemplos? exemplos. Tá. Pega lá, por exemplo, num restaurante, né? E aí você observou durante o tempo que você fez estágio que a organização das mesas não funcionava bem. Que ora um garçom ficava muito sobrecarregado e o outro ficava a ver navios, e ora um reclamava que tinha muito serviço e o outro reclamava que ganhava pouca comissão, por exemplo, Uhum. porque a separação das mesas era por setores. Por ilhas, né? É. E aí, só que a ilha que fica mais perto da praia ficava mais cheia, e a ilha que ficava mais longe da praia ficava mais vazia, e você percebeu que isso dava conflito no restaurante. Então, como é que poderia ser organizado esse restaurante de uma outra forma? Né? Porque também se você falar assim, atende a mesa, aquele que tiver livre atende a mesa. Aí também vai dar discrepância, vai ter gente que vai atender 10 mesas, vai ter gente que vai atender duas, né? Aquele garçom que já tem mais experiência, vê o tipo da mesa ali, vê quem vai beber mais, que conta que vai ficar mais alta, vai escolher aquela mesa para atender e vai deixar uma outra mesa para o outro garçom menos experiente atender. Então, como é que resolveria isso? Né? Qual que era a tua visão sobre isso? Ou então, as comandas, né? Chegava as comandas para a cozinha, Pra Copa. para a copa, e sempre dava problema. Na hora de buscar, as bebidas estavam trocadas, Né? Por exemplo, uma mesa pediu uma Coca-Cola, o outro garçom pediu uma Coca-Cola, e quando chegava, um já tinha pego o a outro Coca-Cola do pedido, outro, isso. Como é que se né? organiza essa ordem de prioridade? Como é que se define quem é que vai pegar a bebida de quem, né? Então, isso aí pode ser uma coisa limitante, por exemplo, para o restaurante. Se for falar de hospedagem, não vamos nem falar lá da recepção, que tem um monte de coisa ali do check-in, do check-out, essa coisa que pode ser revista. Acessibilidade se fala muito, né? Isso, acessibilidade é uma coisa que se pega muita atenção. O pessoal falou lá na hora da parte arquitetônica que aquilo é um problema. Tá, mas como é que se resolve isso? Professor, só se construir a pousada do zero de novo. Não dá, entendeu? É um conserto que não dá, é uma coisa que é inviável, né? Tem que ter o bom senso, né? A viabilidade. Também não adianta querer salvar o mundo se não é possível. Então, Exatamente. esses cuidados também têm que ser dados, né? Mas quais ajustes poderiam ser feitos que a gente conseguiria, de repente, melhorar essa acessibilidade? Então, pode ser que não resolva o problema, certo? Mas que a gente possa minimizar os danos, que a gente possa diminuir os problemas causados naquela pousada por alguma questão de acessibilidade de outra parte, né? Ou então, lá na Secretaria de Turismo, se vocês estão falando na Secretaria de Turismo sobre, vamos pensar aqui alguma coisa, sobre o atendimento da Secretaria, né? Lá no Morro do Macaco, a situação, o espaço não era adequado para fazer o atendimento, né? Como é que isso pode ser melhorado? Como é que isso pode ser visto de uma outra forma? Como é que isso pode ser diminuído esse problema, né? Às vezes, é muito sol, então poderia-se fazer uma cobertura, poderia-se fazer uma outro tipo de proteção, né? Ou então, assim, a dificuldade maior é a falta de educação mesmo
dos turistas. Tem alguma coisa que possa ser feita nesse sentido? Não tem, né? Então, a gente quer que vocês proponham soluções que sejam execuíveis, que a gente fala, né? Soluções que sejam possíveis de serem feitas. Ou então, se você tiver um problema muito sério, mas você não sabe qual é a solução, o que você pode propor é que sejam feitos novos estudos, né? Que isso é uma coisa ainda muito complexa, que não se achou uma solução definitiva e que possam ser feitos novos estudos para que aquele assunto volte a ser estudado e que a gente ache uma coisa, uma saída melhor, né? Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente chega à conclusão de que isso, aqui, por exemplo, nós temos no NEP a história dessas mudanças de matriz, né? Que é uma coisa muito ruim e que acontece sempre. A gente, às vezes, sugere isso, sejam feitos novos estudos, novas mudanças, porque do jeito que está caminhando não está bom, a gente precisa mudar para uma coisa melhor, né? Então a gente não deu a solução efetiva, mas a gente falou que desse jeito não está bom, que a gente precisa caminhar e aí explica o porquê que não está bom, né? Não está bom porque os alunos estão tendo matéria técnica só no segundo ano, isso faz com que eles desistam, não está tendo porque, enfim, vai estudar ali, e dizer um problema e aí apontar que precisa ser feito novos estudos. É uma saída. E boa parte dos temas, das definições dos temas do TCC já vão sair dessas considerações finais de vocês. A gente já basicamente já está se caminhando para esse caminho, né? Sim. Para esse fim. Então, assim, veja com bastante carinho, né? Assim, não é fazer de qualquer jeito, vou fazer de qualquer jeito para me livrar. Não. Pensa, né? Aquilo que tem de bom, aquilo que pode melhorar e dê as sugestões, Isso aqui é né? muito importante. A Então, cada ponto fraco e descrever posteriormente cada sugestão a amenizar, né? isso, a gente já botou até uma observação ali, porque o aluno às vezes só critica, né? Só fala mal e não dá solução para o problema, e aí não de nada faz, né? Então a gente está muito feliz assim, ó. O pessoal já deu um bom gás, né? A gente está percebendo aí que vocês estão aproveitando bem essas aulas de estudo dirigidas aí para finalizar as atividades, né? Os textos, na sua De grande uma forma geral, estão maioria, bem legais. estão tão bons assim. A gente pega um pouco no pé de vocês em relação a esses detalhes, que é importante, né? Às vezes tem empresas que a gente conhece, que a gente já trabalhou, que a gente vivencia, né? No dia a dia, mas tem outras empresas que a gente não conhece, que a gente nunca entrou. Então, fica a dúvida, né? Então, por isso que a gente pega no pé de vocês para ter esse olhar com detalhes, né? Para que vocês levem isso para a vida de vocês, que é extremamente importante. Estou trabalhando lá na empresa. Daí o patrão chega para vocês, tal coisa estava quebrada, passa na frente todo dia do negócio. E aí tu não sabe responder. Então, prestar esse olhar crítico aí que a escola tem proporcionado para vocês é que vocês vão levar para a vida de vocês. Fechou? Boa Valeu. semana. De relatório de estágio, nós vamos fazer mais vídeo. Prometo. Isso. Aproveita as festas de São João, né? Aproveitar aí, comer, tomar um quentão, comer um pinhão, um saco, uma coisa arada. E a gente tá aqui à disposição, tá? Um abraço. Tchau, tchau.